Joana Rafael, capelã escolar. Te faço uma pergunta. Quando tudo voltar ao normal, em todas as nossas escolas, como estarão nossos adolescentes, crianças e jovens? Sim, eu creio que tudo poderá ser melhor se você, Batista Fluminense, se envolver na campanha de missões estaduais, nos ajudando, orando e contribuindo para que possamos avançar com o trabalho nas escolas, em todos os municípios, em todo o nosso estado. Nós contamos com você. Sim, eu creio. Boa noite, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua família. Que bom poder estar de volta e poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus contigo e com a sua família. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Você que estava nos aguardando, muito obrigado por estar aqui. E juntos vamos celebrar ao nosso Criador, adorar a Deus, agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado até esse presente momento. Eu quero dizer que, se Deus permitir, nós estaremos retornando muito em breve. Eu estarei anunciando a vocês aí através das redes sociais. Fica atento aí ao WhatsApp, os irmãos aí da Igreja Batista Memorial de Itaúna, fique atento aí ao WhatsApp, os irmãos da Igreja Batista de Progresso, fiquem atentos aí para que nós possamos estar juntos, assim Deus permitindo, na próxima oportunidade, em nome de Jesus. Josué, capítulo 1, verso 1 ao 9. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Se puder, abaixem a sua cabeça, vamos conversar com o Senhor. Pai eterno, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, com as nossas vozes nesse momento, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Muito obrigado, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor tem concedido ao teu povo de maneira muito especial durante esse período de pandemia, ó Pai. Toma as nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai. Abençoa a nossa igreja de maneira geral. Abençoe essas pessoas, essas famílias, ó Pai, que estão celebrando o teu santo e bendito nome conosco nesta noite, ó Pai. Que as suas necessidades, sejam elas quais forem, sejam supridas, ó Pai, para a honra e glória do Senhor, não somente no intuito de completar algo que está faltando, mas que seja para a glória do teu nome, ó Pai. E agora, quando estamos diante da leitura da tua palavra, te pedimos que, em nome de Jesus, a tua voz seja ouvida por cada um de nós que aqui estamos. Essa é a nossa oração e a fazemos no poder do nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos viver o melhor de Deus. Sim,
A gente está vivendo aí a expectativa do término aí o término não, né? Do afrouxamento do isolamento social, que já está acontecendo aqui na nossa cidade, em muitas cidades do nosso país. Com isso, a possibilidade de muito em breve estarmos reunidos em nossos templos presencialmente para cultuar ao Senhor. E esse é um desejo que vai no fundo dos nossos corações, certamente do seu coração também. Mesmo você que não é crente em Cristo Jesus ainda, eu imagino que você esteja com saudade de frequentar nossos cultos, de ver aquele ministério de louvor cantando hinos de louvor a Deus, de ver uma igreja vibrante celebrando ao Senhor. E nós pretendemos fazer tudo de acordo com a lei e estarmos o mais breve possível já retornando. Enquanto isso ainda não acontece, eu quero compartilhar acerca desse tema contigo nesta noite. Vamos viver o melhor de Deus. Quando eu penso nesse viver o melhor de Deus, eu fico tentando imaginar ao menos aquilo que pode estar passando na sua mente, não? Você pode estar pensando em coisas relacionadas a este mundo somente, e quando que isso não é tudo. Eu creio que Deus pode sim nos proporcionar do seu melhor já aqui na face da terra. Eu quero acreditar que você que está celebrando o Senhor comigo nesta noite, você já está vivenciando isso, porque você está vivo, você está viva. Apesar desses 3 meses aí de isolamento social, o Senhor tem te guardado. Você pode fazer essa afirmação nesse momento, como eu posso também fazer essa afirmação, e com toda a convicção, não somente uma afirmação assim da boca para fora, por hipocrisia, mas crendo que o Senhor está realmente sustentando as nossas vidas, e louvá-lo por isso. Esse é um dos motivos de nós estarmos aqui celebrando o Senhor conosco. Mas o melhor de Deus pode estar certo que está reservado por Ele para cada um de nós que um dia tomamos essa decisão ao lado de Cristo. Para você que está tomando nessa noite essa decisão ao lado de Cristo, o melhor de Deus está reservado para cada um de nós nos céus. O melhor que, segundo a palavra de Deus, é algo incorruptível, incontaminável e que ninguém pode nos tirar. A pandemia, uma arma de fogo, nada pode nos tirar, como diz Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus. É algo que está reservado nos céus para nós. O texto que a gente acabou de ler conta-nos aí o grande desafio que Josué, que até então vinha sendo auxiliar de Moisés, estava assumindo. Moisés havia falecido e Josué agora precisava assumir a posição daquele que até então era o seu líder e estar liderando o povo de Israel, aquela geração que ali estava, até a terra prometida. E confesso a você que durante a semana que passou, as 2 últimas semanas, e aí vivenciando aí o dia do pastor, né? E eu quero, lembrando disso, quero dar um abraço a cada um de vocês, em meu nome, em nome do pastor Rodrigo Queiroz. Mas olhando para esse texto, eu fiquei pensando muito na questão do ministério pastoral e dos desafios, né? O grande desafio aqui de Josué, não só de conduzir ao povo à terra prometida, que era uma missão complicada, uma missão difícil, e ele sabia disso porque ele já vinha caminhando junto com esse mesmo povo, ele fazia parte desse grupo do povo de Deus, mas também pela grande responsabilidade de suceder um grande líder que era Moisés. Eu não quero pensar na questão da liderança agora, eu quero pensar contigo a respeito da igreja. Eu e você, como parte integrante da Igreja de Jesus Cristo, precisamos assumir diante de Deus o compromisso de sermos
zelosos, de sermos praticantes daquilo que está expresso na palavra de Deus, de sermos uma igreja acolhedora, ainda mais agora, quando muitas pessoas com problemas emocionais, inclusive, de sermos uma igreja relevante na nossa comunidade e sermos relevantes onde nós estivermos, né? Durante esses 3 meses do período de pandemia, nós estivemos aí praticamente dentro dos nossos lares. É lógico que eu, como pastor, visitei alguns lares, fui em alguns lares resolver algumas questões que precisavam ser resolvidas. Onde quer que estivemos ao longo desses 3 meses, eu quero acreditar que cada um de nós representamos muito bem o reino de Deus, seja online, nos nossos estudos, na nossa vida acadêmica, seja no home office, no nosso trabalho, ou seja presencialmente em algum lugar ou em outro, lá no mercado, na fila do banco, etc. Onde quer que estejamos, eu quero acreditar que fomos uma igreja que marcou de maneira positiva a sociedade, que marcou de maneira positiva a nossa comunidade, as pessoas que estiveram à nossa volta no decorrer desse tempo. Eu espero que você tenha se sentido útil ao reino de Deus. Que às vezes a gente pensa em ser útil ao reino de Deus no que diz respeito a atividades, né? Vamos fazer culto disso, vamos fazer culto daquilo, vamos fazer festa, vamos fazer evangelismo. Todas essas coisas precisam de fato acontecer. Mas uma das coisas que eu acredito que nós aprendemos, né, ao longo desses 3 meses é que nós precisamos ser igreja independentemente das situações. E ao longo desses 3 meses, eu quero acreditar que nós aprendemos que a essência da igreja não está nos eventos, mas está no ser, né? Na atitude de sermos igreja mesmo, independentemente de estarmos reunidos ou não. Vamos viver o melhor de Deus primeiro sendo uma igreja que entende os seus planos. Para vivermos o melhor de Deus aqui na face da terra, nós precisamos entender os planos de Deus. Precisamos entender como igreja estar atento aos planos do Senhor, aquilo que Deus nos proporciona, aquilo que Deus espera, aquilo que Deus deseja de cada um de nós, seja da minha pessoa, da sua pessoa particularmente falando, seja da minha família ou da sua família, ou seja da nossa igreja local. Deus, Ele tem planos para todos nós e precisamos entender isso, né? E para que isso aconteça, olhando para o texto que nós lemos, a gente vê aí no primeiro versículo que a gente precisa ouvir a voz de Deus, a gente precisa estar atento à voz do Senhor. Uma igreja que entende os planos de Deus e com o objetivo de vivenciar o melhor de Deus aqui na face da terra, a primeira coisa que ela precisa fazer é entender os planos de Deus. E ela não entenderá os planos de Deus se ela não estiver atenta, com os ouvidos aguçados para ouvir, sensíveis para ouvir a voz de Deus. Verso 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Deus falou a Josué naquela ocasião, Josué, filho de Num. Deus tem falado ao meu coração, Deus tem falado ao seu coração, Deus tem falado ao nosso coração como igreja, e precisamos ouvir ao Senhor. Então, no meio de tantas vozes que às vezes falam numa tentativa de nos confundir, como igreja precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque nós queremos entender os seus planos. E como é que vamos entender os planos de Deus se nós não estivermos atentos à sua voz? Precisamos também, irmãos, confiar na presença de Deus. Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 15, verso 5, a parte B do versículo: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, nesse texto a gente percebe que duas coisas. Uma é que
fica muito claro. A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente não consegue fazer nada confiando nos nossos próprios esforços. Precisamos confiar em Deus. Quando nós conseguimos fazer alguma coisa, o mérito não é nosso, o mérito é do Senhor. E uma segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que Deus se faz presente na nossa vida. O Senhor se faz presente na nossa vida. E sendo assim, tudo aquilo que nós precisamos fazer é confiar nele. Confiar na presença de Deus. Confiar que, independentemente das circunstâncias que nos cercam, do tamanho das adversidades que estamos enfrentando, do tamanho, da intensidade da tempestade, do vendaval, precisamos confiar que Deus está presente. Como é que nós seremos uma igreja que entende seus planos se nós não confiarmos na presença do nosso Deus? A gente percebe isso de maneira muito clara no versículo 5, quando o Senhor disse a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Verso 5. Deus está presente. E vários textos nos mostram isso. Lá no Evangelho de João, Jesus diz que ele se apresenta como Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele está sempre presente em nossas vidas. Ele diz que ele ia para voltar ao Pai, ia voltar aos céus, mas não nos deixariam órfãos, deixaria conosco o outro Consolador que ficaria conosco para sempre, que é o Espírito Santo, e que está presente, e que se faz presente, e que fala ao meu coração, e que fala ao seu coração. Inclusive quando eu e você estamos equivocados em alguma circunstância da vida, é Ele quem diz que nós estamos errados e que precisamos então alterar a direção por onde nós estamos caminhando. Mas precisamos também entender que Deus, Ele pode circunstancialmente alterar os seus planos. Deus, Ele tem esse poder, Ele é Deus. O desejo de Deus era que o homem fosse imortal, ou seja, o homem fosse criado por Ele, como foi, e depois não tivesse a experiência da morte, e essa experiência foi alterada, né? Não por Deus, mas alterada porque o homem pecou, o homem deu oportunidade ao pecado existir no mundo, na sua vida, e com isso o homem passou a ter essa experiência. Deus, Ele circunstancialmente, em alguns momentos da nossa vida, Deus pode alterar sim os seus propósitos, porque Ele é Deus. E a Bíblia nos mostra que tudo aquilo que Deus faz por nós, em nós, Ele faz com a melhor das intenções, Ele faz para, de uma maneira ou outra, mesmo que nós não percebamos isso, Ele faz para nos abençoar. Aconteceu isso lá no Jardim do Éden, quando o homem foi procurado por Deus, quando o homem foi questionado por Deus, o fato de ter desobedecido ao Senhor, e quando o homem se viu entristecido, não somente porque tinha desobedecido a Deus, mas porque ia enfrentar uma experiência a qual ele não estava e não está até hoje preparado, que é a morte. E Deus, por amor a esse homem, de lá para cá, vem proporcionando a este a oportunidade de reatar o relacionamento com Deus. E o que a gente vê nessa história da criação é o amor de Deus, o amor abundante, superabundante da graça de Deus sobre a vida do homem. Quando Deus prepara tudo para que este habitasse ali num lugar perfeito, quando Deus dá ao homem a oportunidade de fazer escolhas, de obedecê-lo, de ser obediente a Ele ou não, desde que assuma as consequências da sua escolha. É Deus quem faz isso. E uma vez o homem escolhendo errado, o homem escolhendo mal, Deus
então começa a trabalhar, está lá em Gênesis 3,15, começa a trabalhar para que esse relacionamento que havia sido quebrado pelo próprio homem, ele seja restaurado. Então Deus dá uma segunda chance ao homem e essa segunda chance vem perdurando até hoje. Eu costumo dizer que cada dia de vida que Deus nos proporciona é uma oportunidade dele para que eu e você nos aproximemos ainda mais do Senhor. Precisamos entender que Deus pode alterar os seus planos. E por que eu digo isso? No verso 2 diz que Deus diz para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. No início, qual era a promessa? A promessa que o povo de Israel chegasse a Canaã, a terra prometida. E quem tinha essa incumbência de liderar o povo era Moisés. E agora os planos se alteraram. E você conhece a história. Moisés comete um erro, a geração dele vem murmurando durante todo o deserto, vai andar em círculos por cerca de 40 anos, por conta dessa desobediência a Deus. Moisés então vai somente avistar a terra de Canaã, mas não vai alcançá-la. E aí então o plano é alterado. Agora será Josué o que tem a incumbência, a missão de conduzir o povo até a terra prometida. Deus, ele tem o poder, até porque ele é o criador de todas as coisas, de alterar todo e qualquer plano. E entenda, perceba que mais uma vez os planos de Deus são alterados não por culpa dele, que ele errou, mas culpa nossa, do homem. E aí Deus altera o plano com o propósito de cumprir com a sua palavra, que era fazer com que Israel chegasse à terra prometida. O propósito de Deus para a sua vida é que você também chegue à terra prometida, a Canaã celestial, em nome de Jesus. Mas para isso, seja uma igreja que entende os planos de Deus. É importante você pensar que existem muitas pessoas que não querem entender os planos de Deus. E aí, por isso, não confiam na presença de Deus, não estão dispostas a ouvir a sua voz, não estão dispostas a falar com o Senhor, a se dirigir a Ele, e não estão, com isso, acabam ignorando o fato de que Deus pode alterar os seus planos, ignoram, então, os planos de Deus para a sua vida. Mas nesta noite, se você porventura em algum momento achou que Deus não tinha planos para você, esteja certo, esteja certa que você está enganado, está enganada. O Senhor tem planos para todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam. E os planos de Deus incluem a salvação da sua alma. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, um texto bem conhecido, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus ama o mundo e você é parte integrante deste mundo. E Deus quer que você seja muito mais do que alguém integrante do mundo. Deus quer que você seja parte da igreja de Jesus, para que você viva o melhor de Deus, já aqui na face da terra, entendendo quais são os planos de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Para vivermos o melhor de Deus, precisamos ser uma igreja forte e corajosa. Não tem como avançarmos, não tem como nós marcharmos, não tem como nós obtermos as vitórias tão desejadas que nós queremos se nós não formos uma igreja forte, uma igreja corajosa. E uma igreja forte e corajosa, ela é composta por pessoas de iguais qualidades, pessoas que têm essa qualidade, que são fortes e são corajosos, pessoas que são fortes não por mérito próprio, não fortes fisicamente, não fortes intelectualmente, mas fortes porque, no dizer de Paulo,
quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Ou seja, pessoas que se sentem, que sabem quem são, que são limitadas, como Isaías, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros. Pessoas que sabem das suas limitações e que por conta disso se achegam àquele que é o Todo-Poderoso, o próprio Deus. E aí, uma vez se achegando ao Deus Todo-Poderoso, se tornam então fortes, fortalecidos. Mas não é mérito dela própria, é mérito do Senhor. Porque a nossa força, ela vem de Deus. E assim é a coragem. Coragem essa que nos é dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus. Eu falei da presença do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Você conhece o texto lá de Atos capítulo 2, quando nós vemos ali o início do ministério do Espírito Santo sobre a igreja. Mas antes disso, Jesus diz lá em Atos 1:8, mas recebereis poder, em outras versões, ousadia ou virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É a partir do momento que a igreja do Senhor ela é batizada com o Espírito Santo, que ela então se sente forte e corajosa para testemunhar, inclusive colocando em risco a sua própria vida para pregar o Evangelho, para falar do amor de Deus. E você conhece o livro de Atos? Se você não conhece, eu sugiro que você leia o livro de Atos, que conta aí basicamente a história da igreja nos seus primórdios, e você vai perceber que após o advento do Espírito Santo, os apóstolos vão pregar a palavra com veemência, como nunca tinham feito antes, porque você vai ver nos evangelhos Jesus pregando, João Batista pregando inicialmente, depois Jesus pregando, e aí a partir do advento do Espírito Santo você vai ver a igreja do Senhor Jesus pregando o evangelho, 3.000 almas se convertendo, depois 5.000 almas se convertendo, e muitas outras pessoas. Atos 2,47 diz que a igreja caía na simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava à igreja diariamente aqueles que haviam de se salvar, e pessoas chegando à igreja, e há uma perseguição, Estevão é morto, e a igreja continua crescendo, e surgem os problemas. Atos 6, e são instituídos diáconos para poder auxiliar os pastores no compartilhar do pão para as viúvas, para os órfãos, naquela oportunidade. A igreja vai crescendo, porque ela é forte, porque ela é corajosa, porque ela é uma igreja, e isso não é mérito dela, da igreja, é mérito de Deus, porque a igreja se coloca totalmente dependente do Senhor naquela ocasião. E eu entendo que é exatamente isso que o Senhor espera de nós. Ao fim dessa pandemia, principalmente, quando nós retornarmos aos cultos presenciais, muito mais do que a alegria de poder estarmos juntos, de poder revermos uns aos outros, nos abraçarmos, muito mais do que vivenciar, voltar a vivenciar isso, eu tenho a plena convicção que Deus espera que a igreja cristã brasileira, especificamente, a Igreja Batista Memorial em Itaúna, sejamos uma igreja ainda mais forte, uma igreja ainda mais vibrante, uma igreja ainda mais corajosa, em nome de Jesus. Precisamos ser uma igreja forte e corajosa. Uma igreja forte e corajosa, ela vive o melhor de Deus. E o melhor de Deus a gente vive com simplicidade. A gente não precisa de grandes coisas, até porque Deus não precisa da nossa ajuda para que a sua glória seja manifesta na vida das pessoas que estão ali conosco ou em nós mesmos. Tudo aquilo que Deus precisa é um altar, um coração contrito, um coração limpo, para que o Senhor ele se manifeste através das nossas vidas. E uma vez o Senhor se manifestando nas nossas vidas,
como igreja, viveremos o melhor de Deus e seremos espelho, onde estaremos refletindo a presença do Senhor para aqueles que porventura estiverem à nossa volta. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar contigo nesta noite. Para vivermos o melhor de Deus, precisamos ser uma igreja dedicada à sua palavra. Não tem como ouvirmos a voz de Deus, não tem como entendermos os planos de Deus, não tem como confiarmos na presença de Deus se a gente não lê a sua palavra, se a gente não estiver atento àquilo que sua palavra diz acerca dele próprio. Como é que nós vamos confiar em alguém que nós não conhecemos? Então nós conhecemos Deus quando nós nos dedicamos a ouvir a sua voz através da sua palavra. Oséias diz que o povo pecava justamente por falta do conhecimento de Deus, por falta de relacionamento com o Senhor. Existem muitas pessoas, infelizmente, e eu espero que não seja o seu caso, que a boca de Deus vive fechada durante muito e muito tempo da sua vida e só procura vez ou outra quando acha que é necessário. E eu quero te convidar, então, se for esse o seu caso, a ler a palavra de Deus diariamente. Eu entendo também, eu disse isso há 3 meses atrás, quando nós começamos o canal aqui da Igreja Batista Memorial de Itaúna, no YouTube. Eu entendo que esse período que Deus nos proporcionou de pandemia é também uma oportunidade para as famílias se reunirem, voltar ao culto doméstico, voltar a ler a palavra, voltar a ter vida de oração dentro de casa. E tem muita gente que é muito espiritual lá no templo, lá na igreja, como a gente costuma falar. E essa espiritualidade ela precisa ser vivenciada durante toda a nossa existência aqui na face da terra. Dentro de casa é um dos locais que precisamos fazer isso, para que o Senhor seja visto através das nossas atitudes. Então, seja uma igreja dedicada à palavra de Deus. Precisamos ser uma igreja dedicada à palavra de Deus. Se nós fizermos isso, nós com certeza vamos viver o melhor de Deus aqui na face da terra. Para isso, a respeito disso, tem um texto muito clássico aqui, que é o verso 8, quando Deus diz para Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Se Deus tivesse parado aqui nessa ordem, né, talvez eu e você estivéssemos pensando assim: então isso não é para mim, não é para você. Né? Ou então você disse assim: isso é para o senhor, pastor. Né? E tu é pastor, eu não sou. Né? Porque faz parte do meu ministério, né, não cessar de falar do livro desta lei. Mas Deus disse a Josué não cessar de falar do livro desta lei, e ele continua: antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Ou seja, Deus diz a Josué para que ele medite na palavra de Deus diariamente. É possível que você, que alguém que está me acompanhando nesse momento não faça isso diariamente, faça isso só de vez em quando, de maneira esporádica. E aí vamos parar para pensar: a palavra de Deus é o nosso alimento, é o alimento do cristão. Quando a gente deixa de se alimentar, o que acontece com o nosso corpo? A gente definha, a gente fica enfraquecido fisicamente. Quando a gente deixa de se alimentar da palavra de Deus, a nossa vida espiritual também vai definhando. Espiritualmente falando, a gente vai ficando enfraquecidos. Então, fortaleça-se no Senhor. Busque meditar na palavra de Deus dia e noite, conforme diz o texto. E é interessante que Deus, ele não só dá ordem, né, de falar do livro da lei e de meditar nele dia e noite. Deus diz o porquê, quais as consequências benéficas que isso vai nos trazer.
Ele diz, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. É uma coisa. Porque muita gente diz assim, mas eu não conheço a palavra de Deus. Né? Mas não conhece porque você não lê, você não busca, você não medita. E aí, Deus nos chama para meditar nela. Deus nos chama para fazermos, para nos relacionarmos intimamente com Ele através da palavra. Ele é o Deus da palavra. Então, aproveita a oportunidade. Nós vivemos num país onde há liberdade de termos uma versão da Bíblia, 2, 3, quantas você quiser. Aproveita a oportunidade, a liberdade, melhor dizendo, de ler e colocar em prática. Quantos irmãos nossos que estão vivendo em países aí que não podem nem ao menos portar uma Bíblia Sagrada. Precisamos ser uma igreja, então, dedicada à sua palavra. Né? E o final do versículo 8, ele diz aí, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Em outras palavras, então você viverá o melhor de Deus aqui na face da terra. É isso que Deus está nos dizendo nesta noite, nessa oportunidade. Que o Senhor nos ajude a entender e praticar esses princípios bíblicos, esses princípios de maneira fiel, né? Sem titubear, com toda a convicção, né? A fim de desfrutarmos de todas as conquistas que Ele mesmo tem planejado por nós e que está reservada nos céus, em nome de Jesus, e que nós já podemos desfrutar disso desde já. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. E antes de orar, eu não falei no início, se você não curtiu ainda, curta a nossa página, curta esse vídeo, melhor dizendo, para que outras pessoas possam ter acesso a esse vídeo e quem sabe esse vídeo vai ser ferramenta de Deus para que alguém se converta. Para você, né, que está tomando essa decisão ao lado de Jesus nesta noite, se você não é inscrito ainda, está chegando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, o canal da Igreja Batista Memorial de Itaúna, acione o sininho para receber todas as notificações dos nossos vídeos, tudo aquilo que está acontecendo aqui nesse canal, tá bom? E olha, eu quero aproveitar a oportunidade e pedir a vocês que nas suas orações agradeçam a Deus aí, né? O pai do irmão Osmail está melhor, graças a Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos estar orando pela vida da Natália, que é neta do Maurício, que mora aí perto da nossa igreja. Vamos estar orando por ela, colocando a vida dela diante de Deus. Esteja orando pelo Robson também, orando pelo William, esposo da Jéssica. Esteja orando pelos novos convertidos da igreja, em maneira geral. Vamos estar colocando a vida deles diante do Senhor. A Sônia, pessoas que, amadas, queridas, como todos os demais, mas que estão carecendo aí das nossas orações nesse momento, tá bom? Vamos, se você puder, lembrando, antes de nós orarmos, coloca lá na descrição dos comentários, coloca lá o seu pedido de oração, tá bom? Não coloca no chat não, porque às vezes a gente perde. Coloca lá nos comentários para que a gente possa anotar e compartilhar para que a igreja fique orando pelo seu pedido durante essa semana, tá bom? Se você puder, agora sim, abaixe sua cabeça e vamos conversar com Deus. Eterno Deus, eu me junto a essa pessoa agora diante da tua presença, ó Pai, para dizer muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado. Queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, as nossas famílias. Muito obrigado, ó Pai, pelos livramentos. Te louvamos, ó Pai, pela melhora do pai do Osmail,
Queremos colocar a vida de todos os enfermos diante do teu altar, as pessoas que estão com seus corações enlutados nesse momento, os familiares do pastor Edson de Souza. Toma cada um deles nas tuas mãos, conforta seus corações, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. Abençoe aqueles nomes que foram mencionados aqui. Cada um deles se sintam agraciados por Ti. Muito obrigado, ó Pai, pela juventude da nossa igreja, pelas reuniões que eles estão fazendo. Que o Senhor seja o único a ser ouvido ali, ó Pai, no meio do Teu povo. Abençoa também, ó Pai, as nossas crianças que estão estudando a Tua Palavra através das redes sociais. Muito obrigado pela vida dos Teus filhos e filhas, ó Pai, que não deixaram de ser igreja, mesmo em meio a tudo isso que nós estamos enfrentando nesse tempo. Despede-nos agora, ó Pai, em paz, debaixo da Tua mão protetora. Nos dê, ó Pai, um restante de noite na Tua presença, uma noite de sono tranquila, guardada e protegida por Ti. Continue sendo, ó Pai, o guarda fiel do Teu povo. É a nossa oração que fazemos no poder do nome de Cristo Jesus. Amém. Meu querido, até próximo domingo, Deus permitindo, em nome de Jesus. Beijo nas crianças.